que façam do empreendedorismo uma bandeira do dia a dia, que façam disso seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, sua ceia, né, e os seus sonhos à noite. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo eVapor. É fácil, apenas procure por o Empreendedor a Todo Vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Fábio Márcio Dias. Fábio, você está preparado para decolar? Preparadíssimo, Thiago. Checklist feito, é só começar. Muito bom, Fábio. O Fábio é cofundador da Associação Nacional de Empreendedorismo Universitário. Fábio, aproveita e fala mais um pouco de você. Bom, Thiago, vamos lá. Eu sou carioca, né? Carioca do Leme. Sou formado em Administração e Economia, com mestrado em Direito. Originalmente, né, como profissão de origem, eu sou professor universitário, passando aí por Unigran Rio e Estácio de Sá, né, já contando com 12 anos de carreira, e resolvi, de alguns anos para cá, assumir o desafio de conduzir de uma outra maneira essa relação entre professores e alunos, essa relação de produtividade dentro da universidade, essa necessidade de deixar um legado do trabalho em sala de aula, de ser mais efetivo e mais ativo do ponto de vista da educação, do empreendedorismo, da geração de negócios, do desenvolvimento econômico, uma série de preocupações que sempre tiveram aí na minha cabeça e acabaram dando origem à Associação Nacional de Empreendedorismo Universitário. Fábio, como é que foi que você abriu essa associação? Você viu uma lacuna no mercado, teve um insight, como é que foi isso? Bom, Thiago, a associação surgiu, o embrião da associação surgiu em 2004, por iniciativa de dois professores doutores da Universidade de Estácio de Sá, que à época comandavam o Centro de Empreendedorismo da universidade. A universidade ainda era uma universidade sem fins lucrativos. Eu fui chamado primeiramente como um estagiário, né? Em 2009 me tornei um membro efetivo da associação e já há 3 anos, desde 2013, eu presido essa entidade. Tá? Ela surgiu de um desejo de transformar toda a produção intelectual que nós geramos na universidade e transformar isso de fato em projetos de negócio, não só do ponto de vista de projetos de negócio tradicionais, né, como também projetos de negócios inovadores, com alguma carga de inovação mais radical ou uma inovação mais elaborada. Fruto da experiência que nós tínhamos de ver muitos trabalhos de conclusão de curso, de ver muitas teses, muitas dissertações que acabavam ficando engavetadas nas bibliotecas, os alunos acabavam deixando a universidade e a gente não sabia exatamente o que era feito da carreira deles e tão pouco desses projetos que eles acabavam vislumbrando dentro da universidade. Então surgiu dessa demanda de poder transformar o conhecimento em ação prática para a sociedade. Por experiência própria, o meu projeto também. Na faculdade, na maioria das vezes, não dá andamento no TCC e por aí vai. Mas, Fábio, até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse seu pior momento, como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Bom, Thiago, para você dirigir um trabalho como esse, que tem pretensões tão grandiosas, evidentemente você precisa contar com um corpo de colaboradores muito grande e de pessoas muito engajadas e que acreditem no teu projeto. Então, uma das maiores dificuldades foi mostrar para vários parceiros e para várias pessoas que hoje estão engajadas nesse projeto que o projeto de fato é sério, que ele tem uma capacidade de contribuir de fato com os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que ele tem uma missão interdisciplinar, que ele tem uma proposta de modificação da relação
em sala de aula, de conteúdos, de mexer, por exemplo, em coisas que são muito sensíveis, que é, por exemplo, nos projetos pedagógicos de curso, para que eles sejam mais horizontais, que alcancem de maneira mais efetiva alunos de diversas áreas de conhecimento e o trabalho conjunto desses alunos possa frutificar em projetos que a gente chama de spin-off ou de startups mesmo, né, quando o aluno já é egresso da universidade. Então, convencer as pessoas num mar de tantas instituições, de tantos mentores espalhados, de tantas ações, de tantas coisas acontecendo, você mostrar que você tem uma proposta diferente. E até um detalhe, né, que eu gostaria de acrescentar: a ANEEL, ela tem uma proposta de trabalhar não com os vencedores, mas sim com projetos, né, com ideias que ou foram ou morreram no meio do caminho ou foram desestimuladas. Então a gente costuma dizer que a gente trabalha com os perdedores em tese. A gente não trabalha com os vencedores, a gente trabalha com os perdedores. Em tese, como você falou, são os empreendedores, mas são as pessoas que não deram certo, que vocês vão lá e vão dar uma consultoria. E, Fábio, na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Bom, eu venho da área de humanas, né, da área de ciências sociais, da área de humanas. Então, assim, um grande desafio para mim, pessoal, é conseguir ter uma boa maneira de me comunicar com a área tecnológica. Embora eu julgue que eu seja um profissional que tem uma boa interação com a área de tecnologia, com a área, por exemplo, de ciências da saúde, ciências da vida como um todo, mas isso é uma preocupação minha, que eu preciso lapidar, estudar mais, porque se eu me proponho a fazer um trabalho multidisciplinar, é importante que eu tenha um conhecimento bem aprofundado de diversas áreas da ciência, digamos assim, para poder dar um suporte mais efetivo para aqueles que a gente está atendendo. E só para fazer um adendo, né, no que eu disse anteriormente, na verdade a proposta que a ANEEL tem não é bem de uma consultoria, né? Não é bem uma mentoria, mas a gente funciona como se fosse um anjo da guarda. Primeiro, dando esperança para as pessoas de que elas são capazes de realizar e de executar, e que os projetos dela só não frutificaram porque eles carenciam de lapidação, carenciam de mais aprofundamento, de mais estudo, de mais análise. Eu, particularmente, não acredito que um Canvas, que uma ferramenta qualquer, ela seja capaz de capturar todo o entendimento de um projeto e toda a visão que o empreendedor tem. Então é preciso que você tenha um cuidado em não aumentar a mortandade dos projetos simplesmente porque eles não tiveram espaço ou tempo de serem bem lapidados. E é isso que a gente procura fazer. Então o ponto a melhorar sempre é buscar mais conhecimento em áreas que de fato eu não domino e não são as minhas áreas de origem. No caso você entrou num ponto legal. Tanto Canvas como Scrum, Design Thinking, não desmerecendo eles, nem desmerecendo quem aplica, como eu também aplico. Mas são ferramentas, então é isso mesmo, é lapidação. É saber levar aquilo dali, ver onde errou, dar motivação e mostrar aonde você errou também, como um anjo da guarda. E depois dar um encaminhamento da pessoa. Perfeito. E agora, em contrapartida, qual o seu ponto forte? Sempre é mais fácil de falar, né, sobre as nossas potencialidades. Eu diria que é o meu engajamento, a minha vontade de deixar um legado, a minha preocupação de sempre poder dar uma assistência àqueles que ainda não conseguem perceber a importância do que a gente está fazendo, né? Não basta só você estar no seio do conhecimento, seja na escola, seja na universidade, seja num curso, o propósito daquilo ali. Você precisa, de alguma maneira, reverter aquilo ali em benefício para você e para as pessoas, e para a sociedade de uma maneira geral. Isso é o que faz o desenvolvimento econômico, isso é o que faz a melhoria das condições de trabalho, das condições de vida, das condições econômicas como um todo, e isso é que aperfeiçoa os negócios. Você ter essa preocupação de transformar o conhecimento em ação. E aí, só para fazer uma parte, o que é legal? Legal de tudo isso, e dentro dessas potencialidades e também limitações que eu acabo tendo, que eu acabei encontrando, a nossa proposta de criar
uma metodologia alternativa, né? Eu brinco sempre dizendo que negócio, primeiro você pensa, depois você analisa, depois você executa e depois você monitora, tá? E aí a gente criou dentro da ANEEL um esquema mental que não é nada diferente das ferramentas convencionais, mas ela traz muito dessa carga de engajamento, de procurar ser de fato um anjo da guarda, que vai pegar na tua mão, primeiro não vai deixar você desistir, vai te encaminhar, vai te acompanhar e vai mostrar para você que todo o trabalho que foi feito anteriormente, que ele de fato vai frutificar. Então a gente usa o modelo MOOD, né, o modelo que a gente projetou, né, que é um modelo muito mais voltado para você pensar no negócio como uma espiral, desde o momento em que você está modelando até o momento que você está lá monitorando os resultados desse trabalho, né? E isso é uma coisa contínua, é uma coisa que não para, né? É aquela coisa de você planejar e ter sempre uma estratégia secundária, uma estratégia alternativa para você poder corrigir a rota. Então é isso que faz com que a gente comece a ter um olhar para criar e desenvolver outras soluções, mas soluções que alcancem as pessoas, alcancem as ideias e alcancem os projetos também. Muito bom, Fábio. E o que na ANEEL te faz acordar cheio de gás todo dia, cheio de garra, essa motivação a mais? A gente entrou em 2016, depois de uma reestruturação societária, né? Uma estruturação que permitiu que eu contasse hoje com mais três professores doutores que me ajudam bastante, né, na articulação institucional. E o que me faz hoje, todos os dias, estar à frente dessa entidade e desse projeto é exatamente o olhar de cada projetinho novo que entra, de cada aluno que nos procura, que toma conhecimento ou por redes sociais, ou por indicação de outros amigos, ou nas palestras que eu faço em universidades do Brasil afora, em lugares que eu participo, né, que eu, enfim, mantenho algum contato profissional, que vem até mim, então isso é gratificante. E os parceiros que têm confiado no trabalho da ANEEL, diversas associações comerciais Brasil afora aí, têm permitido com que a gente tenha acesso às universidades, às faculdades, aos centros universitários, e nos permite levar a mensagem, tá? Levar essa mensagem de mudança, de engajamento, de uma proposta de valor para a instituição, para o aluno e para a sociedade como um todo, né? E, sobretudo, a vinda de parceiros que há muito tempo a gente desejava que fizesse parte do nosso trabalho e que a gente demorou o tempo necessário, digamos assim, para que isso acontecesse, né? Parceiros como Firjan, Sebrae, com quem a gente tem trocado calor e está desenvolvendo um projeto muito bacana, um projeto chamado de Rodas Empreendedoras, tá? Que acontece em espaços públicos. A primeira edição vai acontecer no mês de abril. A gente ainda está estruturando todo o necessário para poder botar isso em prática. Depois a gente possivelmente vá para outros espaços alternativos, como shopping centers, por exemplo, para falar de empreendedorismo de uma maneira clara, de uma maneira fácil, de uma maneira acessível e principalmente levando exemplos de empreendedores que hoje são sucesso, mas que tiveram muitas dificuldades e puderam contar com esse anjo da guarda, como eu falo, é mais do que um mentor, é um anjo da guarda, é aquele que é a sua sombra, onde você vai, tanto quanto você está mal, como quando você está bem, e falar um pouco dessas experiências e mostrar um pouco de caminhos e usar um pouco a estrutura dessas entidades para poder também dar um direcionamento para quem nos procura. Então esse é o prazer de estar dirigindo e estar à frente da ANEEL hoje. Pô, muito legal. Quando tiver a data desses encontros, pode me passar a data certinha que eu vou colocar aqui no Empreendedor a Todo Vapor, que eu tenho muitos ouvintes do Rio de Janeiro, que eu vou querer ir nesses encontros para conversar com você, com os ouvintes, fazer aquele networking por aí. E como você falou, né, é muito para agregar, é um anjo da guarda, é como se fosse um programa, né, pegar as experiências das pessoas para agregar tudo aquilo dali e fazer algo melhor, algo mais inspirador.
E Fábio, o que você faz hoje na ANEEL que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para você? Bom, Thiago, primeiramente será uma satisfação muito grande colocar você sempre também, né, na prioridade aí dos nossos projetos, e quando estiver saindo do forno, com certeza a presença do Empreendedor a Todo Vapor vai ser muito bem-vinda para a gente se somar, né, a esse movimento. Mas hoje eu diria para você o seguinte, o nosso grande diferencial, o primeiro diferencial, é de fato trabalhar com projetos pouco lapidados, né? A segunda questão que a gente se diferencia, a gente não quer ser mentor de ninguém. A gente quer ser um anjo da guarda, né? Por isso que eu uso muito esse termo anjo da guarda, que é alguém que te estimule, alguém que te oriente, alguém que te ensine, alguém que lapide você e o seu projeto, que direcione você. Muitas vezes a gente direciona a carreira do indivíduo. Muitas vezes o aluno nos procura e diz assim, olha, eu sou aluno de Direito, mas eu tenho desejo de trabalhar com software. E a gente faz um levantamento do perfil daquele indivíduo e a gente descobre que, na verdade, ele deveria estar num outro curso e talvez complementar os estudos na área do direito. Mas ele deveria ir para uma outra área. Então, muitos alunos nos agradecem e dizem, poxa, eu mudei de área porque vocês me deram uma orientação legal. Outro fato também, a ANEEL hoje, ela sobrevive de parcerias, sobrevive dessa rede de parceiros, de engajamento, né, dessa vinculação de ações. Então a gente não cobra, a gente não é remunerado por nada, a gente sequer cobra a taxa do aluno, nada disso, né? A gente não cobra mentoria ou pela presença do anjo da guarda lá, nada disso. O que a gente quer de fato é que as pessoas se engajem no empreendedorismo de resultados, tá? Que façam do empreendedorismo uma bandeira do dia a dia, que façam disso seu café da manhã, seu almoço, seu jantar, sua ceia, né? E os seus sonhos à noite. É uma coisa de experiência, de vivência do dia a dia. Não é apenas uma questão de modismo ou de uma questão de necessidade, é uma coisa de rotina. Empreendedorismo é rotina, empreendedorismo é colocar em prática, é pensar, analisar, executar e monitorar. Então, acho que a grande expertise hoje, o grande valor que a ANEEL leva para as pessoas é exatamente essa capacidade que nós temos de trabalhar com todos. E trabalhar com todos de uma maneira muito simples, muito clara, muito horizontalizada e colocando todo mundo no mesmo patamar. Porque nós acreditamos que todos podem e devem ser empreendedores. É muito bom ter essa iniciativa aqui no Rio de Janeiro. Acredito que tem nos outros estados também. Mas é muito bom ter isso, ter essa abertura e parcerias. E você também está dando exemplo, né? Que empreendedorismo não só é empreendedor se a pessoa tiver a empresa, mas se você tiver espírito, tiver perfil, tiver naquela filosofia, aquele propósito de vida de empreendedor. E Fábio, se você pudesse ser um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não e de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Bom, Thiago, boa pergunta. Contrariamente ao senso comum, eu não vou escolher alguém fictício ou uma figura emblemática, porque se eu acredito nas pessoas como eu acredito de fato, e eu acredito que pessoas comuns estão fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas, todos os dias, em todos os cantos do país e do mundo. Eu vou citar como exemplo, se você me permite, não um até mais do que o outro, mas duas pessoas que marcaram bastante na minha vida e que, de fato, me estimularam, me acompanharam, né? Me mostraram que era possível, me acompanharam e me acompanham até hoje. Para você ver que essa questão do anjo da guarda é algo que eu vivenciei, que eu experimentei e que hoje eu tento levar para as pessoas. Um é o professor Kofi Djima-Mozu, ele é togolês, chegou ao Brasil em 99, não sabia falar uma palavra de português, falava um português meio afrancesado. Ele foi meu professor na escola de administração e ele hoje é um dos meus conselheiros na ANEEL, e ele sempre dizia para mim assim: você tem que estudar, 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 estudar.
mas não estudar para você, estudar para resolver problemas. Então nunca pense em problemas. Veja os problemas como possíveis soluções. E isso eu levo diariamente para o meu trabalho, para a minha vida cotidiana e para as pessoas com as quais eu lido. E o outro é um professor que foi meu orientador de trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Economia, professor Carlos Lugatti. O professor Carlos Lugatti, no dia da minha apresentação da banca, depois da minha apresentação, ele disse: Fábio, se você não souber fazer nada na sua vida, nada, se tudo der errado na sua vida, você tem uma grande possibilidade de ser um docente, de ser um professor. Eu acredito muito no seu potencial e tenho certeza que um dia eu vou ver você em sala de aula. E não deu outra. Eu acabei me tornando professor universitário, trabalhando com ele, inclusive, com os dois. E mais curioso, ele me estimulou a escrever o meu primeiro artigo científico, né? Escrevi meu primeiro artigo científico por insistência dele. Então, assim, duas pessoas que são muito caras para mim, para a minha carreira, e que com certeza eu tive e tenho hoje ainda como mentores, né? Pô, muito legal. Geralmente as pessoas colocam pessoas muito conhecidas. Eu, por exemplo, colocaria um personagem fictício. Mas isso é muito bom porque você empodera a pessoa que já está ali junto contigo, já tem uma história com você. Fábio, agora está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? O que te segurava para não ser um empreendedor? O ambiente da universidade, Thiago. O ambiente ele ainda não é um ambiente favorável para desenvolvimento de negócios, ideias. Ainda é muito burocrático, ainda é muito centrado em passagem de conhecimento, então isso me travava bastante. Isso foi um grande limitador nos primeiros anos, mas que depois da minha experiência com o Centro de Empreendedorismo e essas pessoas que eu citei, isso foi se modificando e foi melhorando aí as minhas possibilidades de transformar a ANEEL de fato em algo real. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi? Nunca desista. Nunca se renda, nunca desista dos seus sonhos. E quando você tiver aprendido isso, nunca deixe de carregar as pessoas com você. Nunca abandone as pessoas no meio do caminho. Perfeito. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Bom, é a minha vontade de estar sempre ouvindo as pessoas, ouvindo sobre todos os assuntos que elas têm a tratar, sobre todas as demandas que elas me entregam e principalmente estar sempre junto das pessoas, estar sempre conversando com as pessoas. Rede é algo fundamental para o sucesso do meu trabalho hoje. Você tem algum aplicativo ou site que você usa sempre que você poderia recomendar para os ouvintes? Bom, eu posso recomendar algo que eu descobri recentemente, é um site chamado Javelin. Javelin, como se fosse Javali Javelin, que é uma ferramenta para análise de negócios, né? Ele tem um formato diferente do Canvas, tá? Tem um formato um pouquinho diferente do Canvas, mas são menos passos do que o Canvas. Eles são apenas 8 passos, mas assim, é bem eficiente, bem legal. Dá para dar uma boa ideia do que é pensamento em espiral. Eu posso recomendar para os ouvintes. Até para poder esclarecer melhor, né? Eu vou passar aí a linha de comando desse site. Javelin, tá? Javelin, javelin.com. Tá? Uma ferramenta bem bacana, vocês vão gostar. Tanto para os ouvintes como para mim, que depois eu vou dar uma olhada nessa ferramenta, nessa metodologia. Que sempre que agrega é bom pra gente, né? E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? E 2 livros. Eu gosto muito de Suetônio. Suetônio, lá, escritor da Antiguidade Romana e tal. E eu gosto muito dos 12 Césares, tá? Os 12 Césares, é um livro que eu gosto bastante. E um outro livro chamado de mais recente, né? mais moderno, mais contemporâneo, chamado de China's Disruptors, de um autor chamado Edward Said. Por quê? Por 2 razões muito simples. Eu sou muito focado em execução, tá? Muita execução. Então a gente aprende muito com os imperadores romanos a execução daquilo que era planejado. Eles eram muito focados na ação e na execução. Eles nunca mobilizavam um exército para não vencer a guerra. E também esse outro livro, o China's Disruptors, ele fala muito do pensamento disruptivo. Ele fala muito do pensamento para além da nossa própria visão. Então eu também sempre procuro ter uma visão
uma percepção para além da minha visão. Aquilo que eu consigo enxergar hoje não necessariamente é onde eu quero chegar. Então, se eu clarificar um pouco mais as minhas ideias, eu consigo olhar um pouco mais. Então, com essas 2 publicações, as pessoas vão ter muito mais acesso ao que é execução e o que é também uma visão de longuíssimo prazo. Ótimo, Fábio. Agora a gente está entrando na última pergunta. É pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempinho para responder, fica à vontade, tá bom? Imagina se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Bom, Thiago, excelente pergunta, bastante desafiadora, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Dado esse cenário, eu acho que eu optaria por fazer como o professor J.C. Licklider, do MIT, fez em 62, quando ele criou o embrião da ARPANET, que depois viria a se tornar a internet. Então eu daria sequência ao que ele pensou lá em 62. Conectaria, né, toda essa rede que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, né, uma rede para transmissão de informação digital, mas tentaria linkar isso a outros níveis de transmissão, como, por exemplo, ondas microscópicas superpotentes e tentar fazer uma conexão intergaláctica aí para ver se tem vida em outro planeta. De repente, quem sabe, isso dá dinheiro. Já tem gente fazendo viagem interplanetária, né? Ou para missões de paz, missões de reconhecimento, até mesmo para entretenimento. Então, eu acho que isso daria uma boa e alternativa, uma boa estratégia para fazer em uma semana. Pelo menos pensar aí no embrião. Muito bom mesmo. E eu acho que a gente tem que pensar assim, né? É empreendedor, a gente tem que pensar além. Isso mesmo, tem que aproveitar a ficção e ir além do que a gente imagina. Fábio, a gente chegou agora no final da entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes, o melhor meio de entrar em contato com você. Bom, Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pela abertura, né, que o programa nos deu. A satisfação que nós tivemos de compartilhar aí algumas visões, algumas ideias com todos os ouvintes. E, assim, eu diria que ainda há muito o que fazer, muita coisa para ser modificada, muita coisa para ser melhorada, muita coisa para ser lapidada, tanto na forma com que a gente ensina, se relaciona, na forma com que a gente leva todo o conhecimento a serviço da população, né, a serviço da sociedade, a serviço da humanidade. Existem muitas boas ideias que estão sepultadas ou estão aí guardadas a 7 chaves ou simplesmente abandonadas, que a gente precisa resgatar, precisa recuperar. Eu sempre brinco, né? Ter uma biblioteca é muito bom, é importante, é fundamental para a existência da nossa cultura e do nosso conhecimento, a preservação do nosso conhecimento. Mas aquilo ali não pode virar um cemitério de ideias, aquilo ali tem que ser algo que pulsa, algo que tem que ser utilizado no dia a dia, tá? Então não adianta a universidade, as instituições publicarem muito, os cientistas publicarem muito, se isso não, de fato, não virar uma inovação, de fato, né? Isso não tiver uma aplicação mercadológica, isso não resolveu o problema de ninguém. Então a nossa preocupação também é muito essa. Então nunca desistir, nunca achar que seu conhecimento é pouco ou é nada, que com certeza você vai encontrar com alguém que vai poder lhe ajudar, que vai poder lhe orientar, vai poder lhe encaminhar para resolver essa dúvida que você tem na mente e transformar isso na solução de um problema. E para todos aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da ANEEL, a gente está em um processo de modificação do nosso site, enfim, tentando melhorar, levar mais informações e de melhor qualidade para todos os ouvintes, para todos aqueles que nos procuram. Seria www.anelbrasil, tudo junto, .org, www.anelbrasil.org somente. O e-mail fabio.dias@anelbrasil.org ou pelo WhatsApp, né, 979, né, o código de área 21 97683-6378, tá? Vocês fiquem à vontade, nos procurem, escrevam, que a gente vai ter a maior satisfação em poder ajudar. E em nome de todos os conselheiros, né, professor Kofi Amozu, professor Sérgio Leozin, professora Sônia Mendes, professor Schneider, e em meu nome também eu gostaria de novamente agradecer aí o Empreendedor a Todo Vapor
pelo espaço e pela oportunidade de levar um pouquinho do que a gente faz para todos os ouvintes. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?